Olá, crianças! Sentiram saudades? Espero que sim. Peguem seus brinquedos favoritos, sua Annabelle, seu bonequinho Chuck e desçam para o playground. A história de Gilles Garnier é um exemplo clássico de como mitos e lendas podem ser criados a partir de eventos trágicos e incompreensíveis. A combinação de isolamento, suspeitas locais e crenças em feitiçaria resultou em uma lenda sombria que perdura até hoje. O que será que a lenda do lobisomem nos reserva? Preparem-se para mais um A Verdade Está Lá Fora, a lenda do lobisomem. Poucas décadas depois, em 1589, mais precisamente em Bedburg, na Alemanha, foi palco de horríveis acontecimentos ligados a Peter Stump. Peter Stump viveu no século XVI. Ele era um fazendeiro de Bedburg, uma cidade perto de Colônia, na Alemanha. Peter Stump era o fazendeiro que vivia na localidade rural de Bedburg. Ele tinha uma reputação aparentemente normal, até que uma série de eventos macabros começou a surgir. A situação em torno de Bedburg começou a chamar a atenção por causa de desaparecimentos e assassinatos brutais, incluindo desmembramentos e canibalismo. Crianças, mulheres e até animais da fazenda foram encontrados mortos em circunstâncias horríveis. As investigações e as crenças locais levaram à suspeita de que um lobisomem estava atacando a região. Stump foi eventualmente apontado como suspeito e preso. Durante seu interrogatório, ele confessou, provavelmente sob tortura, que havia feito um pacto com o diabo. Ele afirmou que tinha recebido um cinto mágico que lhe permitia transformar-se em lobo, o que usava para cometer assassinatos e devorar carne humana. Peter Stump foi julgado em 1589. No tribunal, ele confessou ter matado e canibalizado pelo menos 13 crianças, 2 mulheres grávidas e um homem. Ele também confessou que havia mantido um relacionamento incestuoso com sua própria filha e que havia molestado uma mulher enquanto estava transformado em lobo. Stump foi condenado por seus crimes e sentenciado a uma execução brutal. Em 31 de outubro de 1589, ele foi torturado com uma roda de quebra, teve a carne arrancada com pinças em brasas e foi decapitado. Seus restos mortais foram queimados. Sua filha e amante também foram julgadas como cúmplices e executadas. A história de Peter Stump espalhou-se rapidamente e tornou-se uma das mais infames histórias de licantropia da Europa antiga, contribuindo para a histeria sobre lobisomens. O caso de Stump foi levado como prova de que o diabo poderia corromper e transformar os seres humanos em feras monstruosas. Panfletos e documentos sobre seu caso se espalharam, perpetuando a lenda do lobisomem de Bedburg. Sua história ecoa como um conto sombrio nos corredores do tempo. Saímos da Alemanha e vamos para a França, onde os próximos eventos ocorreram em Poligny, na região de France-Comté, no leste da França. Michael Verdun era um morador da região de Poligny. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal antes de ser acusado de licantropia. A região de
Comté foi palco para várias acusações de bruxaria e licantropia durante os séculos XVI e XVII. Michael Verdun foi acusado de fazer parte de um grupo de lobisomens que aterrorizavam a área de Poligny. As acusações envolveram a mutilação e assassinato de várias crianças, cuja brutalidade dos crimes fez surgir boatos de atividades sobrenaturais. Verdun foi capturado e, sob tortura, confessou ser um lobisomem. Ele alegou ter se transformado em lobo com a ajuda de um unguento que recebeu de um ser demoníaco. Verdun confessou que ele e outros cúmplices saiu à noite para caçar crianças e outras vítimas. Michael Verdun foi julgado em 1521, um período em que a caça às bruxas estava em alta na Europa. Durante o julgamento, Verdun afirmou que seus atos foram realizados sob a forma de lobisomem, confirmando as crenças locais na transformação humana em animal pela intervenção demoníaca. Michael Verdun foi condenado por seus crimes de mutilação e assassinato e por seu suposto pacto com o diabo. Ele foi executado publicamente, uma prática comum na época para aqueles condenados por bruxaria e licantropia. O caso de Michael Verdun aumentou a paranoia local sobre lobisomens e bruxos. A história de Verdun e seus cúmplices contribuíram para a lenda dos lobisomens na Europa. Os registros históricos dos julgamentos de Verdun servem como testemunho das práticas extremas adotadas contra aqueles acusados de bruxaria e comportamentos demoníacos. A lenda do lobisomem, porém, não ficou só na Europa. Ela cruzou o Atlântico, florescendo em novas narrativas e adaptando-se ao contexto cultural do Novo Mundo. No final do século XIX, Hickland, Texas, testemunhou um fenômeno perturbador. Moradores locais afirmavam ter visto um lobisomem atacar aos arredores. O relato de um fazendeiro que afirmou ter matado um lobo apenas para encontrar o corpo de um jovem homem ao amanhecer alimentou ainda mais o fogo das lendas. Narrativas de agricultores e viajantes aventureiros apenas reforçaram a crença em criaturas licantropas, vagando pelas noites da pradaria texana. Outro famoso relato texano vem de Montague Coach, onde, em 1953, um fazendeiro chamado Jack Frazier descreveu ter encontrado uma criatura que parecia um lobo gigante, mas com características humanas. Ele conseguiu ferir o animal com um tiro, mas ao amanhecer encontrou rastros humanos ensanguentados, próximo ao local do ataque. O evento gerou pânico na comunidade local e reforçou as histórias de lobisomens na região. Mas aqui, na América do Sul, temos os nossos casos de licantropia. Comecemos em terras argentinas, onde a lenda de El Lobizón permeia o folclore. É dito que o sétimo filho, homem, carrega a maldição de se tornar um lobisomem nas noites de lua cheia. Porém, esse e outros casos ficam para o próximo. A verdade está lá fora. Se gostaram, deixem um like, comentem e se inscrevam no canal. E até a próxima, crianças do Play.